A paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao Papo com Deus. Eu sou o Max e hoje eu quero fazer esse estudo com você, bem rápido, é um estudo curto mesmo, mas eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. A pergunta que a gente sempre ouve quando vai chegando próximo do Natal é: Jesus nasceu mesmo em 25 de dezembro? Outras pessoas nos questionam: eu devo comemorar o Natal? O Natal é uma festa pagã, é uma festa do Deus Sol, o que eu devo fazer? Então fica com a gente, senta confortável, pega um cafezinho e bora lá pro estudo. Então vamos lá, irmão, vamos descobrir quando Jesus nasceu. A gente não tem o dia e a hora determinada, mas a gente consegue saber o mês, né? Exatamente o mês onde Jesus nasceu. E mais do que isso, se a gente deve comemorar o Natal ou não, ok? Então vamos lá. Pra gente começar esse estudo, eu queria mostrar esse e-book para você que tá maravilhoso. Então se você quiser, na descrição desse vídeo você vai poder fazer download dele aqui e você vai poder pegar não só esse e-book lá no nosso site, como mais de 120 e-books, tá? São todos gratuitos, nossos trabalhos são gratuitos. Tudo vai começar, na verdade, com a gravidez de Isabel. Isabel era uma parenta de Maria, tá? Isabel, as pessoas colocam como prima. Então já vamos ler esse contexto para eu poder falar a palavra aqui em hebraico para você o que significa. Então, quando Maria fica grávida, a sua prima Isabel já estava grávida há 6 meses. Quando o anjo aparece para Maria, ele fala: sua prima ou sua parenta, né, já está grávida há 6 meses. Vamos ler Lucas 1, 26, 27. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. Olha Lucas 1,36. E Isabel, a tua parenta, igualmente concebeu na sua velhice, sendo este já 6º mês para aquele que dizia ser estéril. Então o anjo chega para Maria e fala: Maria, você vai ficar grávida do Espírito Santo, né? O Espírito Santo descerá sobre ti e você ficará grávida do Espírito Santo, grávida do Altíssimo. E eu vou te dizer uma coisa: a tua prima Isabel já está 6 meses grávida. Então, quando o anjo aparece a Maria, Isabel já estava grávida há 6 meses. Guarda esse número 6, porque ele vai ser importante para a gente fazer a contagem para descobrir quando nasceu João Batista e quando nasceu Jesus, tá bom? Só uma pausa no estudo agora para eu te explicar. Aqui você vai ver que o anjo fala, em Lucas 1,36, Isabel, a tua parenta, igualmente concebeu na sua velhice. A palavra ali, parenta, ela está dizendo que é do mesmo grupo familiar. A palavra em hebraico para parenta significa kerovater. Kerovater é uma expressão, ela traz muito a ideia de proximidade, uma ligação por uma forte amizade ou ser membro da mesma família, tá? A palavra prima seria no hebraico a palavra bet dod, que significa literalmente filha do tio. E não foi usada essa expressão, mas na tradução de João Ferreira de Almeida a gente fala prima, né? A sua prima Isabel conceberá, já está grávida de 6 meses. Então eles tinham um laço familiar, só que não fica explícito pra gente. Max, tá errado falar que Jesus era primo de João Batista? Não. Tá errado falar que Isabel e Maria eram primas? Não, é que assim, a Bíblia não aponta dessa forma, ok? Mas a gente também não pode descartar. Como nós estamos muito tempo longe, sabemos que faz parte da mesma família, irmãos, e se é da mesma família, então é da mesma semente, ok? Agora você guardou aí que quando o anjo aparece para Maria, Isabel, sua prima ou sua parenta, já estava grávida há 6 meses, ok? Agora a gente precisa fazer as contas para saber quando nasceu João Batista e quando nasceu Jesus. Então vamos aqui para o texto. Zacarias e Isabel. Agora vamos ver quando Isabel ficou grávida, ok? Então Lucas 1,7, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Vou explicar o que é isso. A sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Depois o anjo aparece para eles e anuncia a gravidez, então, de Isabel. Você vai ler na Bíblia Sagrada, mostrando que quando Zacarias está cumprindo o seu turno sacerdotal, o anjo aparece para ele e fala que sua mulher vai ficar grávida, né? Então, Zacarias recebe a visita do anjo anunciando a gravidez de Isabel. Quando o anjo aparece a Zacarias para anunciar a gravidez de Isabel, Zacarias estava dentro do templo cumprindo os ofícios sacerdotais. O turno sacerdotal de Zacarias dentro do templo era o turno de Abias. Veja em Lucas 1,5. Olha só.
nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Você vê que eu coloco bem grande aqui, ó, do turno de Abias. A sua mulher é uma das filhas de Arão e se chamava Isabel. Nós vamos ver os turnos que o rei Davi colocou, né, para serem executados dentro do templo, e aí você vai perceber que nós temos 2 turnos dentro do templo, do turno de Abias, ok? Então assim, em janeiro tinha 2 turnos, fevereiro tinha 2 turnos, março e assim por diante. Então é só a gente fazer a contagem. Eu coloco aqui, ó, o turno de Abias era o mês de junho. Você vai ver isso no livro de leis, você vai entender lá os turnos, né, de cada sacerdote. E o turno de Abias era o mês 6. Bom, vamos lá, então é só a gente fazer uma contagem aqui pra gente entender. O turno de Abias era no mês 6, quando Isabel ficou grávida. E aí o anjo visita Maria, né, depois de 6 meses, porque ele fala assim, ó, a sua prima Isabel já está grávida de 6 meses. Então, se Isabel ficou grávida no mês 6, que era o turno de Abias, né, que Zacarias estava trabalhando lá, depois de 6 meses ficou Maria, então Maria ficou grávida em dezembro, logo Isabel estava grávida em junho, ok? Aí vamos falar de Jesus Cristo. Se Maria estava grávida em dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, então Jesus Cristo, 9 meses depois, Jesus Cristo nasceu em setembro ou início de outubro, ok? Por que eu tô colocando em setembro, final, início de outubro? Porque a gente não sabe qual a quinzena, né, que Zacarias, do turno de Abias, que ele administrava ali no templo, ele cumpria os ofícios sacerdotais. Então Jesus Cristo nasceu entre setembro e outubro. Portanto, a festa, vou até colocar aqui, ó, a festa dos tabernáculos, a festa de Sucote, a festa das nações, foi quando Jesus nasceu. Ela é uma festa profética, ela aponta para a salvação e glorificação de corpos da igreja, né, no Senhor Jesus Cristo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que nessa data, Jerusalém ela ficava tomada, né, não tinha locais para as pessoas se hospedar, pois era uma festa das nações. As nações subiam até Jerusalém para adorar ao Senhor. Essa é uma das confirmações importantes da data do nascimento de Jesus, porque João e Maria, vindo a Jerusalém, eles não encontraram pousada para conceber Jesus Cristo. Então eles foram para o estábulo onde o Senhor nasceu. Então nós sempre ouvimos dizer, né, que Jesus Cristo nasceu na Páscoa, entre março e abril, por exemplo. Mas em março e abril, irmãos, a Jerusalém não ficava cheia. A festa da Páscoa era uma festa muito dos judeus. Já a festa dos tabernáculos era a festa das nações, a festa do Sucote. Quem nasceu provavelmente na Páscoa foi João Batista. Nasceu no final de março, começo de abril. É só você pegar o mês 6 que Isabel ficou grávida e contar mais 9 meses. E aí você vai cair entre março e abril. Então quem nasceu na Páscoa foi João Batista. E quem nasceu no setembro e outubro foi Jesus Cristo. Amém? Agora eu quero dar um contexto final para a gente terminar. Irmão, eu devo comemorar o nascimento de Jesus em 25 de dezembro? Não. Deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra Natal, deixa eu pegar aqui o que significa da palavra Natal. Natal ela é uma palavra em português que tem uma origem latina, que significa natalis, ou nascer, derivada da palavra nascor, ou natale. Então é latim. Então assim, ela mostra um nascimento, uma esperança. Em geral, as pessoas no Natal estão mais suscetíveis ao perdão. As pessoas se juntam, né? Juntam suas famílias para elas comemorarem juntos. Então eu vejo com bons olhos nós comemorarmos o Natal. Como o nascimento de Jesus ou não tem importância isso, irmãos. A gente falar assim que foi dia 25 de dezembro, entre foi setembro e outubro, a gente querer colocar uma data. Porque se o Senhor o quisesse, o Senhor ainda colocaria e marcaria a data. Mas o Senhor não marcou um dia certo para isso. Né? Então algumas pessoas falam assim, mas dia 25 de dezembro é uma data pagã, é o nascer do sol. Irmãos, a gente não deve se pegar nisso. Um menino nos nasceu, tá aqui em Isaías 9:6, ó. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Essa é a importância, nos reunirmos no Natal, lembrarmos, né, do sacrifício de Cristo por nós, que Cristo morreu por nós, que nós temos esperança sim, porque o Senhor nasceu e por isso os homens podem ter esperança. Eu quero ler Lucas também para terminar esse verso com você. O anjo apareceu a uns pastores no campo e disse o seguinte para ele: eis que eu trago uma boa nova com muita alegria, que será para todos os povos. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E este servirá de sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas deitada numa manjedoura. Subitamente apareceu com um anjo uma multidão, uma milícia celestial louvando o Senhor e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra, né, entre os homens, a quem Ele quer bem. Deus quer bem aos homens. O Senhor nos enviou o seu maior presente, o seu Filho, para resgate da humanidade.
para que se cumprisse aquela palavra: no último dia eu vos farei ressuscitar da vossa sepultura, povo meu, eu vou glorificar vocês. A festa dos tabernáculos, lembra dos 144 mil com folha de palmas nas mãos? É o nosso tempo, o tempo da glorificação. O Senhor há de nos glorificar, como Paulo fala. Se Cristo não ressuscitou, então em vão seria a nossa fé. E nós temos fé no Filho de Deus, porque Cristo ressuscitou, havemos de ressuscitar também naquele dia. Então eu olho com bons olhos a comemoração do Natal, sim, tá bom? Não vamos se pegar aos fatos pagãos, nós não estamos aqui comemorando o nascimento do Deus Sol, nós estamos comemorando o nascimento de Jesus Cristo. Paz na terra para todos os homens é quem Deus quer bem. Comemore o Natal com a sua família, né? Quebrante o seu coração, o coração dos seus amigos, se unam em torno de uma comunhão, unidade do corpo de Cristo. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Ele é mais de curiosidade mesmo, para mostrar que Jesus nasceu entre setembro e outubro e trazer esperança no seu coração e dizer para você: comemore o Natal com a sua família, porque Deus quer que nós façamos isso mesmo, vivamos a unidade do corpo de Cristo. Amém? Desejo para você um feliz Natal, né? Um ótimo ano novo, e que o Senhor possa nascer nas nossas vidas todos os dias, enchendo a nossa vida de esperança, muita paz e amor. Amém? Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.